Chegará o dia em que citaremos outros nomes além de Sean Combs. E há muitos nomes. A lista já é longa. Estão dizendo que Leonardo DiCaprio fugiu para a Itália para evitar o fiasco de P. Diddy. Thomas sobre as alegações de P. Diddy. Ela foi embora imediatamente depois disso. Depois da prisão de Diddy, uma lista com nomes de celebridades que fugiram do país começou a circular na televisão. Quem são essas pessoas e o que elas estão tentando esconder? O que está acontecendo por trás desse julgamento que está mexendo com tanta gente poderosa? A verdade por trás disso tudo pode ser muito mais intensa e perigosa do que parece. Desde que as autoridades federais prenderam Diddy, a alta cúpula de celebridades parece estar em pânico, como se a conexão de internet tivesse caído justamente no meio do festival mais badalado do mundo. Agora, surgem relatos que indicam uma verdadeira debandada de nomes poderosos, desaparecendo em luxuosas vilas na França e recantos isolados da costa italiana, quase como se existisse um programa secreto de proteção para milionários sob ameaça. Isso deixa claro, o problema já ultrapassou Diddy e alcança algo muito maior. Dezenas, talvez centenas, de fitas comprometedoras que supostamente expõem figuras icônicas de Hollywood em situações que fariam até os episódios mais inocentes parecerem desenhos infantis. Você está preparado para conhecer o que a imprensa chama de lista Diddy? Começando pelo principal nome nessa corrida desesperada para sumir do mapa, Kevin Hart. O comediante que sempre se destacou pelo bom humor agora se transformou no homem que tenta, a todo custo, comprar uma passagem para qualquer lugar longe daqui. Pode parecer absurdo, mas há quem diga que ele está fugindo para evitar enfrentar possíveis acusações sérias. Apesar da fama de piadista incansável, o que se vê hoje é um Kevin retraído, preocupado e na defensiva. Tudo isso ganhou força após um vídeo de uma festa em hotel em 2010 voltar a circular pela internet. Nele, Diddy convida garotas para o quarto e Kevin, visivelmente desconfortável, tenta se esquivar com risadas nervosas dizendo algo como: "Não vou deitar na cama com ninguém." Você sabe exatamente do que estou falando. Mas aqui vem a parte que poucos esperavam. Uma testemunha de reality show revelou que a relação entre Kevin e Diddy era muito mais próxima do que aparentava, chegando ao ponto de supostamente compartilharem o mesmo interesse amoroso. O enredo envolve traições, ameaças veladas e uma mulher que acabou presa no meio desse jogo de poder. Parece que, para silenciar qualquer denúncia, o casal usou até a produção do reality show para controlar os rumores. Essa mulher, que se relacionava simultaneamente com Kevin, que é casado e pai, e com Diddy, estaria sob pressão para manter tudo em segredo, sob o risco de processos judiciais. A situação se complica tanto que não estamos falando de um simples triângulo amoroso, mas sim de uma trama digna de um quebra-cabeça conspiratório. Imagine só as provas que poderiam existir, caso isso tudo seja verdade. Para Kevin, parece não haver outro caminho a não ser fugir dessa tempestade. E agora, mudando de cenário, vamos falar de Usher. Você se lembra daquele trecho estranho de um vídeo ao vivo, onde Diddy comenta quase que casualmente que eles costumavam acordar juntos e disputar uma luta pelo cereal Frosted Flakes? Na hora, a galera riu, achando que era só uma piada bizarra. Porém, com o passar do tempo, esse trecho ganhou uma conotação sombria, parecendo um sinal do que estaria por trás das câmeras. Uma fonte próxima revelou que Diddy estaria envolvido em uma situação grave com Usher, que chegou a ser hospitalizado por conta disso. Quando perguntado sobre o ocorrido, Usher deixou claro que aquilo não foi brincadeira. Uma experiência de vida difícil que marcou sua infância. E não dá para falar de Usher sem lembrar do controverso Puffy Flavor Camp, o tal acampamento que virou sinônimo de escândalo. Muitos fãs acreditam que Usher pode ter testemunhado mais do que revelou, sendo parte de um mistério muito maior que envolve Diddy. Agora, com a investigação em curso, há uma expectativa enorme por mandados judiciais e provas que podem ser divulgadas a qualquer momento, como se fosse um fenômeno viral na internet. Mudando o foco para a Itália, país conhecido por sua culinária, vinhos e aparentemente por ser refúgio de quem quer escapar da justiça. Nos dias que seguiram a prisão de Diddy, nomes como Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire foram vistos por lá, levantando suspeitas sobre uma possível fuga estratégica para um território sem acordo de extradição. Seria apenas uma coincidência ou uma movimentação calculada para evitar investigações mais profundas? Leonardo, em particular, tem um passado repleto de encontros e eventos relacionados a Diddy, incluindo festas lendárias e até projetos em conjunto.
Fontes próximas ao ator afirmam que ele se afastou do produtor há anos, classificando as imagens que circulam como coisas do passado. Mesmo assim, é inegável que Léo estava presente nas grandes celebrações de Diddy, incluindo seu aniversário de 50 anos, onde foi flagrado em cenas descontraídas. Seus representantes insistem que Leonardo está focado na carreira, no ativismo ambiental e na vida pessoal, longe dos problemas legais que cercam Diddy. Contudo, para o público, fica a dúvida: será que aquelas fotos e vídeos antigos vão voltar para assombrá-lo? Parece que sim. E a presença dele em solo europeu agora só aumenta os rumores de uma possível tentativa de escapar do escândalo. Quanto a Tobey Maguire, ele também não fica fora dessa história. Recentemente, ele foi visto desfrutando do sol Mediterrâneo em uma luxuosa embarcação na Riviera Francesa, acompanhado de Leonardo e um grupo seleto de mulheres sofisticadas. O que as câmeras captaram? Imagens que, segundo insiders, revelam um lado pouco conhecido e bastante controverso desses dois bons rapazes de Hollywood, mostrando que, por trás dos holofotes, a realidade pode ser bem diferente do que aparenta. O ator de 48 anos, conhecido por interpretar o Homem-Aranha, optou por um visual discreto e despretensioso durante seu passeio. Usava uma camiseta preta básica, shorts de banho com estampa e um boné preto. Os acessórios eram mínimos, apenas um par de óculos escuros e uma garrafa d'água para se manter hidratado, indiferente às lentes dos paparazzi que não paravam de clicar. Apesar de ter mantido um perfil relativamente discreto nos últimos anos, ele parecia tranquilo e de bom humor enquanto caminhava pelo porto ao lado de Leonardo DiCaprio. A dupla, que na juventude era conhecida como parte da famosa posse de Hollywood, mostrou que ainda sabe como aproveitar férias com estilo, cercados por modelos, sol intenso e vistas de milhões de dólares. Entre o grupo estava a modelo britânica Nam Gill, que roubou a cena com um vestido longo de estampa de oncinha e acessórios neon. Mas foi a vibe cool e natural do Tobey que capturou a atenção dos fãs de longa data, acostumados a vê-lo longe dos holofotes. Apesar de não ser alguém que busca manchetes, sua presença em Saint-Tropez reacendeu a curiosidade sobre sua vida social e sua proximidade com Léo. E claro, com Diddy. Agora, vamos a outro nome controverso que pode estar tentando escapar do radar. Ela entrou nas nossas casas com risadas e tênis, mas agora, Ellen DeGeneres aparentemente dançou para fora do país. E o timing dessa saída é suspeito. Poucos dias após a prisão de Diddy, soube-se que Ellen já tinha arrumado as malas. Por quê? Será que ela deixou o ZEUA? E sabe o motivo? Não tem nada a ver com o Trump, apesar do que muitos pensam. Quando culpam o Trump, isso se chama bode expiatório. E para quem já foi usado assim na vida, sabe exatamente do que estou falando. Não estou dizendo que Trump é santo, mas ele está sendo usado como distração para esconder casos muito mais sombrios. Pedofilia, vídeos comprometedores e tráfico de crianças. Pessoas estão deixando o país justamente para evitar que essas listas vazem. E aqui está o problema. Diddy não era apenas um convidado do programa dela, era presença frequente, quase como um passageiro constante. Isso não era uma entrevista comum, era quase uma confissão pública. Em uma das aparições, Diddy apareceu até com um soro intravenoso no braço, dizendo que tinha sido dopado novamente nos bastidores. Na época, ninguém levou a sério o que parecia uma piada estranha de Ellen. Mas agora, com tudo vindo à tona, essas declarações soam muito suspeitas. Segundo o processo movido por Cassie e várias denúncias, os apagões eram tão graves que a recuperação exigia intervenção médica. Isso não é festa, é algo muito além. É importante dizer que Ellen não foi acusada de nada, mas não significa que os nomes que ela colocou em evidência não possam citá-la durante os processos que se avizinham. É só uma questão de tempo. Seguindo, temos outro par de nomes que também aparecem nessa teia: Steven Twitch Boss e Anne Hatch. E sim, eles têm uma conexão inquietante com Ellen e Diddy. Um vídeo antigo em que Ellen chama Diddy de Cuddle McNuggle Stuff viralizou, e a internet especula que havia algo mais do que risadas e passos de dança nessa amizade. O que deixa tudo ainda mais estranho é o timing. Twitch, o ex-DJ de Ellen e muito querido pelos fãs, faleceu em 2022, em um aparente suicídio que chocou o mundo. Pouco antes, Anne Hack, ex-namorada de Ellen, morreu em um acidente de carro devastador. Oficialmente, ambos os casos foram tratados como tragédias acidentais, mas a internet não engoliu essa versão. Rumores se espalharam rápido, com TikTokers
detetives amadores do Reddit e teóricos da conspiração apontando para um padrão, uma cultura de silêncio, intimidação e controle. E a fofoca mais quente é que Ellen poderia estar envolvida, direta ou indiretamente, nesses eventos trágicos. Afinal, ela já enfrentou denúncias de ambiente tóxico em seu programa. Então, até que ponto não vale a pena questionar o que mais pode estar escondido? Agora, para fechar, temos Jennifer Lopez, uma figura que parece nunca conseguir um descanso das polêmicas. Entre seus altos e baixos, relacionamentos tumultuados e um retorno à mídia marcado por controvérsias, seu nome agora surge ligado a Diddy de um jeito que pode abalar sua imagem. Para entender isso, precisamos voltar aos anos 90, a época em que J.Lo era considerada a parceira inseparável de Diddy. Mais de 2 décadas depois, seu nome reaparece nos jornais, não pelos hits ou tapetes vermelhos, mas por acusações que envolvem tráfico de armas, obstrução de justiça e cobertura de crimes violentos. O centro dessa história é um tiroteio famoso ocorrido em uma boate de Nova York em 1999, que marcou a vida de todos os envolvidos. Naquela noite congelante de 27 de dezembro, Diddy, Jennifer Lopez e o rapper Shyne, Jamal Barrow, comemoravam em um clube badalado. Entre música, garrafas e áreas VIP, uma briga estourou por volta das 2h55 da manhã. Testemunhas dizem que o conflito foi entre Diddy, Shyne e um homem chamado Matthew Scar Allen. Armas foram sacadas e 3 inocentes acabaram baleados. A confusão foi enorme. Gritos, vidros quebrados e sirenes ecoando. Quando a poeira baixou, todos os 3, incluindo Jennifer Lopez, foram detidos. Sim, J.Lo foi presa naquela noite e as fotos da sua ficha policial rodaram o mundo. A estrela pop glamurosa, pego em uma situação completamente fora de seu controle. Mas é aí que a história começa a ficar suspeita. Jennifer foi liberada rapidamente e as acusações contra ela foram descartadas, enquanto Shyne acabou assumindo a culpa, enfrentando 3 acusações de tentativa de homicídio, agressão e posse ilegal de arma. Ele sempre alegou que agiu em legítima defesa. Será que foi mesmo? Contratou advogados, venceu as acusações e saiu livre. Mas agora, o processo movido por Lil Rod está jogando uma luz nova, e muito mais pesada, sobre toda essa história. Documentos do tribunal revelam que, em uma conversa privada, Diddy teria admitido ter sido ele quem puxou o gatilho, e não Shyne. Pior ainda, a denúncia alega que Jennifer Lopez foi quem levou a arma para dentro da boate. É isso mesmo, a garota do Bronx, aquela que parecia tão boa moça, estaria supostamente envolvida como mula para um dos nomes mais poderosos do hip-hop. Segundo o processo, senhor, Combs confessou que foi ele o responsável pelo tiroteio na boate em Nova York e que Jennifer Lopez, na época sua namorada, levou a arma para ele e a passou logo após ele se envolver numa briga. Pense bem, isso não é apenas um detalhe, é participação ativa em um crime de nível grave. Mas como assim as acusações contra ela foram arquivadas? Quem a protegeu? Dá o que pensar, né? E agora, décadas depois, com o cerco federal se fechando em torno do império de Diddy, adivinha quem sumiu do país? Isso mesmo, J.Lo está notoriamente ausente. Ela foi vista do outro lado do mundo, longe da tempestade que se forma. Claro, celebridades viajam o tempo todo, mas o timing deixa a gente desconfiar, no mínimo. Fontes próximas à investigação dizem que agentes federais já estudam reabrir o caso do tiroteio de 1999, principalmente com os novos depoimentos de Lil Rod e outras testemunhas. Então fica a pergunta, será que os federais já estão interrogando Jennifer Lopez? E se não, por que ela ainda não falou nada publicamente? Isso não é mais fofoca velha. É uma possível investigação federal envolvendo crimes com armas, obstrução da justiça e até perjúrio. Se J.Lo realmente levou a arma e entregou para Diddy, os investigadores vão querer saber o que ela lembra, o que viu e, principalmente, o que tem escondido. E no estilo clássico das celebridades, pessoas do passado de J.Lo começaram a falar, incluindo seu primeiro marido, Ojani Noah, que decidiu abrir o jogo. Eles foram casados de 1997 a 1998, antes dela assumir o namoro com Diddy. Mas, segundo Ojani, o motivo real do divórcio é muito mais complicado do que a mídia revelou. Ele diz que, enquanto cuidava do restaurante dela em Pasadena, Jennifer já trabalhava com Diddy em Nova York, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Em suas próprias palavras, eu perguntava para Jennifer, o que eu fiz para você me levar aos tribunais? Você me acusou, mentiu
inventou coisas sobre mim, ligou para empresas e emissoras para me boicotar. Ele ainda afirma que ela o sabotou em Hollywood e agora finalmente está respondendo à altura. Mas aí fica ainda mais insano. Em uma postagem que viralizou no Instagram, Ojani comentou sobre os tais freak-off parties de Diddy, as mesmas festas que Cassie e outras mulheres denunciaram em processos por abuso sexual, tráfico e manipulação. Ojani foi direto. Não eu, nunca. Mas minha ex, Jennifer Lopez, sim. Perguntem para ela. Perguntem sobre os X-Tapes, os 7.134 brinquedos e o óleo de bebê. Espera, o quê? Isso mesmo, X-Tapes, brinquedos, óleo de bebê. Essas não são expressões jogadas ao acaso. Foi um recado claro, não só para J.Lo, mas sobre seu possível envolvimento no mundo secreto de Diddy. Ele chegou a postar uma lista. Um suposto registro de celebridades que participaram ou estiveram envolvidas nas festas polêmicas de Diddy. E lá estava, bem no meio, o nome de Jennifer Lopez. Agora, não podemos garantir a veracidade dessa lista, nem afirmar que J.Lo tenha feito algo ilegal. Mas o padrão, convenhamos, é no mínimo preocupante. Uma a uma, pessoas ligadas a Diddy estão se calando, desaparecendo ou sendo citadas em processos. E o silêncio de J.Lo, mesmo após o vídeo de Cassie vazar, só aumenta. Fãs se perguntam, por que ela não se pronunciou? Ela não comentou sobre o tiroteio, não repudiou Diddy, não falou sobre os processos, as buscas em suas propriedades ou as denúncias perturbadoras de Cassie e outras mulheres. Perguntaram para ela se tinha algo a dizer sobre as acusações. A resposta: olha, não vou comentar. É estranho, não? Com o alcance que ela tem, era de se esperar que pelo menos dissesse algo, especialmente agora que o movimento de apoio às mulheres na indústria está tão forte. Mas não. Ela desapareceu dos holofotes, apareceu em fotos com Ben Affleck ou simplesmente sumiu em viagens internacionais, enquanto a justiça do ZEUA se fecha sobre seu ex. E agora, se o caso de 1999 for reaberto, pode apostar que Jennifer Lopez estará na lista de testemunhas. Os investigadores vão querer um depoimento completo, e talvez até mais que isso. Se as acusações de Lil Rod forem comprovadas e outros confirmarem seu papel, J.Lo pode enfrentar sérios problemas legais. No melhor cenário, será ouvida e liberada. No pior, pode ser acusada de cúmplice em um crime que já tem mais de 20 anos e ainda não viu justiça. E Shyne, o homem que cumpriu 10 anos de prisão, foi deportado, boicotado e praticamente apagado da indústria. Se ele estava protegendo Diddy e J.Lo ajudou a encobrir, as consequências podem ser devastadoras. Agora, a pergunta que não quer calar. Jennifer Lopez ajudou Diddy a escapar da justiça em 1999? Está escondendo algo? E quanto tempo até a verdade alcançá-la? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, essa bomba está só começando a explodir. E muito mais nomes vão cair nessa história. E vocês, o que acham? Deixem suas opiniões nos comentários. E claro, não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque o que vem por aí é fogo puro.